Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, podcast desenvolvido pelo Soma, Grupo de Pesquisa em Manejo e Saúde do Solo da Exalc USP. Eu sou a Lívia Pavan, graduanda de Gestão Ambiental e membro do Grupo Soma. Eu sou Leonardo Galera, eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc, tenho doutorado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e agora atuo como pesquisador colaborador no Grupo Soma. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer à TV USP de Piracicaba e ao Cicarbon por todo o apoio e parceria que nos tem dado nessa terceira edição desse projeto, que tem como tema Manejando Solos Saudáveis em Sistemas de Produção. E hoje, o nosso episódio aborda temas como intensificação sustentável de sistemas de pastejo e mitigação de gases do efeito estufa, como o metano e o óxido nitroso. Para isso, trouxemos o professor Guilhermo Franklin de Souza Conjo. Bem-vindo então, professor. Vou aqui apresentar para o público o que você já fez, sua experiência, seu currículo. O professor Guilhermo, ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, mestre e doutor também pelo programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagem aqui da Exalc, com doutorado concluído em 2018. Sua tese foi de destaque na Exalc em 2018 e recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese, edição 2019, na área de zootecnia e recursos pesqueiros. Parte da sua formação incluiu experiências no exterior, com estágio durante o mestrado na Oklahoma State University e estágio de doutoramento na Lincoln University, na Nova Zelândia. Depois do doutorado, ele foi para a Colômbia, na AgroSavia, para fazer o pós-doutorado e também depois no Noble Research Institute, nos Estados Unidos. Um dos artigos oriundos da sua tese foi agraciado com o prêmio Professor Geraldo Gonçalves Carneiro, da Sociedade Brasileira de Zootecnia, como o melhor artigo científico publicado em 2018. Ele também possui experiência na indústria, onde atuou por 4 anos no desenvolvimento de produtos para a proteção de cultivos. Atualmente é professor doutor na Exalc, com pesquisa focada nas inter-relações planta, animal, solo e atmosfera em ecossistemas pastoris, com ênfase em manejo do pastejo, produtividade animal e emissões de gases de efeito estufa. Então, seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa conversa aqui. Obrigado, prazer, Leonardo e Lívia, estar aqui. Parabenizar o Grupo Soma por desenvolver esse podcast. É muito importante levar informação para quem está fora da universidade também, né? Bacana. Bom, então, iniciando agora nossas perguntas, focando um pouco mais na problemática e na produção das forragens. Então, acerca do manejo das pastagens no campo, quais os erros que mais derrubam a produtividade e estabilidade do pasto ao longo do ano? Bom, Lívia, eu acredito que as principais causas associadas à baixa produtividade e até mesmo degradação do pasto estão associadas ao superpastejo, ou seja, um ajuste na carga animal ou na taxa de lotação que excede a capacidade de produção daquele pasto, daquele ambiente, né, daquela paisagem. Então, onde deveriam haver menos animais, existem muitos, e o pasto é sempre super pastejado. Isso diminui a habilidade competitiva das plantas forrageiras, como consequência, aparecimento de plantas daninhas, queda da produtividade, degradação biológica e assim por diante. Então, o superpastejo, por um lado, é um erro muito comum, e também um outro erro, talvez que seja um pouco menos comum, mas também que é um erro também, o subpastejo, ou seja, você deixar o pasto passar do ponto ideal de colheita pelos animais, né? Então, quando isso ocorre um acúmulo excessivo de um componente morfológico, do colmo, que é um componente indesejável, porque ele tem uma baixa digestibilidade, um alto teor de fibra e atrapalha a colheita da forragem pelo animal em pastejo. Então, ambas situações são problemáticas. O superpastejo mais comum, mas o subpastejo também. E ambos são associados com 2 conceitos chaves no manejo de pastagem, que é a severidade de desfolho, ou seja, o quanto eu rebaixo um pasto, né? Tem plantas distintas, com arquiteturas distintas, gramíneas, leguminosas. Então, tem plantas que aceitam um maior rebaixamento do pasto, elas escondem os meristemas, estão mais ao nível do solo, como o síndon, por exemplo. Você pode pastejar mais baixo. Tem gramíneas cespitosas, como o capim-elefante, que tem um porte maior, o meristema apical já está mais alto, então elas não aceitam um pastejo tão baixo, né? Então isso é em função da arquitetura da planta, da forma de crescimento.
e também, por outro lado, o subpastejo, né? Que não deixa de ser ruim, o produtor perde dinheiro quando ele subpasteja também, né? Basicamente, esses são os erros mais comuns. Então a gente quer produzir folha, né, para o animal, né? Se a gente tiver como ali, não é o mais nutritivo, não é o ideal, o que a gente deseja, né? Então, muitas vezes eu estou trabalhando em um sistema onde tem input de fertilizantes químicos ou orgânicos, então isso acelera o ritmo de crescimento. É muito comum acontecer isso em sistemas que saem de uma base onde não tem input de nutrientes nenhum, a planta cresce num ritmo mais lento, natural, e como uma etapa de intensificação do processo, o produtor começa a adicionar nutrientes. E o ritmo de crescimento da planta aumenta. Então, quando ele aumenta, se o produtor não estiver preparado para aumentar a frequência de pastejo, ou seja, colocar animais de maneira mais frequentemente, é muito comum que o capim passe, ou seja, o capim fique subpastejado, né? Então ele tem que ajustar bem a frequência, voltar animais mais rápido na área, porque o pasto está crescendo mais rápido, para evitar esse acúmulo excessivo de como, e junto com o acúmulo excessivo de como, também ocorre um acúmulo de material morto, né? As folhas mais jovens, recém-expandidas, começam a sombrear as folhas da porção inferior do dossel. Então você vai perdendo forragem que começa a senescer. Isso, por um lado, significa que esse material pode voltar para o solo como líter, reciclar nutriente, mas é uma perda de forragem porque aquela folha não está sendo colhida, né? Então tem os dois lados. Certo. Então você está mostrando aqui os dois cenários, né? Tanto o superpastejo como o subpastejo, né? Erros de manejo. E daí queria te perguntar quais sinais simples avisam cedo que o pasto está saindo do ponto, antes da degradação ficar óbvia, tanto de um lado quanto do outro, talvez. Tá. A altura, né? Tá. A gente tem uma ferramenta hoje que é muito fácil de usar no campo, que é a altura, por exemplo, um sistema de pastejo, lotação rotativa, que os animais são colocados em um piquete, rebaixam o piquete até a altura que a gente quer, os animais são movidos para o próximo piquete e assim por diante. Então, lotação rotacionada é uma maneira, um método de pastejo onde eu aloco os animais, o grupo de animais, em frações, em piquetes, em frações do todo, ou seja, em piquetes, que vão sendo colhidos um a um. Então, ou seja, nessa metodologia, nesse método de pastejo, a gente tem basicamente duas perguntas importantes. Primeiro, qual é a altura ideal para os vários capins que a gente tem no Brasil, para colocar os animais no pasto, altura pré-pastejo, e quanto eu devo rebaixar daquele pasto, ou seja, a altura pós-pastejo, né? Então isso, essas duas regrinhas, que na verdade são a tradução de frequência de desfolha e severidade. Então se eu tenho uma maior frequência, eu deixo o pasto crescer muito, pode passar do ponto. Se eu tenho uma menor frequência, às vezes o pasto não chega no seu ótimo de acúmulo líquido, né? E do outro lado, quanto eu rebaixo ele é a severidade. Então, se os animais são muito severos na desfolha, eu não deixo nada de área foliar, ou seja, a rebrota do ciclo seguinte, ela é lenta, porque não tem por onde, a planta não tem energia, não tem fotossíntese, né? Então, basicamente, a altura. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Num trabalho que a gente desenvolveu aqui na área do Centro de Treinamento de Recursos Humanos, uma área de capim-elefante, implantada em 1970 pelo professor Moacir Corsi, ou seja, um pasto, para vocês verem a capacidade de ser perene de um pasto tropical, ou seja, um pasto de mais de 50 anos que está lá ainda. Então, sem reforma? Sem reforma, sem nada. Então, enquanto, por exemplo, na Nova Zelândia, eles estão replantando o azevém a cada 3, 4 anos, porque ele vai perdendo capacidade de rebrota, perdendo produção. Aqui a gente tem pastos de 50 anos que não foram reformados. Bom, fechei o parênteses. Que a gente comparou duas alturas de entrada. Então, pensando só em parâmetros de planta. Então, uma das alturas de entrada foi 1 metro, né? Os animais entravam no capim-elefante quando tinha 1 metro de altura. E a outra altura de entrada a 1,35 m, ou seja, 35 centímetros de diferença. Isso aqui. Isso fez uma diferença enorme para a planta e para o animal que estava pastejando aquela planta. Então, ou seja, 1 metro, em teoria, era o ponto ideal, a altura ideal de entrada dos animais no piquete. E, do ponto de vista da planta, o que aconteceu?
a gente produziu mais folhas, o pasto manejado a 1 metro produziu mais folhas e menos menos material morto também. O pasto manejado a 1,35 m produziu menos folha e a forragem produzida teve uma menor qualidade. Por quê? O componente como no pasto de 1,35 m, ele teve uma proporção maior, ou seja, ele acrescentou mais no todo, e isso reduziu o valor nutritivo e a qualidade, ou seja, aumentou o teor de fibra, reduziu o teor proteico, né? Então, do ponto de vista da planta, produzir menos folha no 1,35 m e a forragem com menor qualidade e o valor nutritivo. Do ponto de vista do animal, e os dois pastos foram rebaixados à mesma severidade. Um rebaixamento de 50% da altura inicial. Ou seja, entrava 1 metro aqui, saía 50 centímetros. Certo. Entrava 1,35 m, saía 67,5. Eu falo 67,5 que é realmente a meta, e a gente chegou muito perto disso, né? Não é nível de detalhe muito grande não, mas a gente chegou muito perto disso. Então, o que aconteceu com o animal que estava pastejando? Os animais que a gente estava usando para avaliar, né, os marcadores, eram vacas em terço médio de lactação. Então, a vaca que entrava no pasto a 1 metro, rebaixava até 50 centímetros, ela consumia de 15% a 20% a mais de matéria seca, comparado ao animal que entrava a 1,35 e reduzia 67,5. Então, a mesma severidade. Por quê? Porque a arquitetura, a disposição, a estrutura do pasto de 1 metro, rebaixamento de 50%, ele tem mais folha e permite que os animais consumam mais forragem por unidade de tempo, né? Comparado a 1,35 m. Então, os animais de 1,35 m consumiram menos forragem. Se eles consumiram menos forragem, a produção de leite foi afetada. Então, os animais consumiram menos e produziram menos leite. Então, você fala, 20% a menos de leite por animal. Você fala, só mudando a altura de pasto, na entrada dos animais, eu consigo alterar a produção individual, o consumo e a produção individual de leite. No entanto, a gente observou também que a maior produção de folhas no 1 metro e as menores perdas de forragem associadas ao pastejo, o animal, quando ele entra no pasto, ele pisoteia e parte daquela forragem é perdida, certo. Correto? Então, no pasto, na entrada de 1 metro, as perdas foram por volta de 200 kg de matéria seca de forragem e no 1,35 m, 1.200 kg. Então, produziu mais folha aqui com menor perda. Produziu menos folha aqui com maior perda. E isso resultou, no final no cômputo, no período experimental, em uma redução na taxa de lotação, ou seja, menos animais por unidade diária. Então, aqui, no metro, altura de entrada de 1 metro e rebaixamento a 50, a taxa de lotação, número de animais por unidade diária, foi 35% maior. Então, ou seja, eu produzo mais por animal, porque ele consome mais, e eu consigo ter mais animais. Por quê? Porque eu produzo mais folha, que é o que o animal come, e as perdas de forragem são menores. Então, quando eu multiplico o aumento na taxa de lotação pelo aumento na produção de leite individual por vaca, eu tenho um aumento na produtividade de leite de 52%. Ou seja, comparando esses dois sistemas, é possível produzir 52% mais de leite com uma ferramenta que não tem custo, né? A decisão de colocar um animal num piquete com 1 metro ou 1,35 m é de quem maneja. Então, você pode pensar assim, mas tem um custo. Qual o custo? O treinamento do recurso humano que vai tomar a decisão no campo. Isso pode ser considerado um custo, mas é um investimento muito baixo, né? Você pensar que por unidade diária você vai produzir 52% mais leite, né? Então, o produtor tem que ficar muito atento na altura do pasto mesmo. 35 centímetros... Nesse caso, foi... 30% a mais, você perdeu metade da produção. Né? Perdeu metade da produção. Foi 20%, 15%, 20% a menos por animal e 30% menos animais, um total de 52% a menos de produção de leite, né? Então, esse exemplo é só para ilustrar o potencial que essa ferramenta tem no campo, né? Obviamente, não é todo o capim que a gente vai manejar 1 metro de altura, né? Você tem, por exemplo, para esse capim elefante cultivar Camerun, a altura é 1 metro. Para o napier, por volta de 85 centímetros. Para um pânico chamado Mombaça, 90, a altura limite de entrada. Hoje em dia, tem linhas de pesquisa
que mostram assim, até, por exemplo, até no capim-camirão a gente pode ir até 1 metro, mas dá para entrar numa altura menor que 1 metro? Dá. Quanto? Depende. Mas a planta tem uma habilidade de manter a produção de forragem, o acúmulo líquido de forragem, em um intervalo abaixo da altura ótima. Pela emissão, ela consegue manter o índice de área foliar emitindo mais perfilhos, né? Porque, ou seja, ela consegue manter a produção líquida emitindo mais perfilhos. Mas só que isso vai depender da planta, vai depender da fertilidade do solo, né? Porque plantas que dependem de um perfilhamento muito maior, normalmente elas têm maiores exigências, extraem mais nutrientes do solo. Então, se tiver só um solo que não dê as condições para essa planta perfilhar mais e manter o IAF para ter um acúmulo líquido semelhante à entrada no índice de área foliar crítico, também isso não funciona, né? Mas é para dar uma ideia. Por exemplo, o braquiarão, capim marandu, que é o capim mais plantado no Brasil hoje, aí, sei lá, 50 milhões de hectares, talvez. A altura de entrada dele é ótima, por volta de 25 centímetros. E a saída, rebaixamento de 50% também, por volta de 12,5, né? A partir do momento que eu deixo o capim marandu passar um pouco, ou seja, 30, 35, o que ocorre geralmente uma perda de produtividade do pasto e isso pode prejudicar o animal também. Então, só para dar uma ideia do potencial que a altura do pasto como ferramenta no campo tem. Sim, muito interessante. Legal, acho que de um ponto de vista, assim, para um produtor ou para o ouvinte, uma pessoa leiga no assunto, o que não pode ser um erro feio, assim, olhando para o pasto? Como que... Qual seria, talvez, o principal que ele deve se atentar? Seria a altura mesmo? Eu acho que a altura é a ferramenta de campo mais fácil, né? Isso pode ser medido. Como que o produtor faz para medir? Quando essa linha de pesquisa iniciou lá atrás, na década de 90, 95, por aí aqui na Exalc, com o professor Sila, medições com régua, você faz uma régua grande, com uma fita métrica, um cano de PVC, sai medindo, você tem uma média do pasto. Hoje em dia o pessoal costuma colocar alguns pedaços de madeira, tipo um mourão dentro do pasto com a régua, então você consegue estar andando na estrada, uma referência. Hoje em dia tem muita gente trabalhando com a parte de sensoriamento remoto, né, para ter altura, massa de forragem, ou seja, isso dá escalabilidade pro negócio, né? Na Nova Zelândia tem muita gente que utiliza ou utilizou o número de folhas vivas, normalmente por azevém, eu acho que é por volta de 2, 3 folhas vivas como marcador para a altura de entrada ideal para o azevém, né, ou consórcio azevém trevo branco. Mas aqui no Brasil a gente acaba usando mais altura, né? Certo. Então é algo que tanto para definir a altura de entrada, como para saber a hora de tirar os animais, né? Se eu rebaixo muito pasto, além de prejudicar a rebrota da planta, porque vai sobrar pouca área foliar, eu forço os animais a consumirem certo? Que é um material de menor digestibilidade, valor nutritivo e assim por diante, né? Então isso em segunda instância. Em primeira instância, quando você força muito severidades de pastejo muito elevadas, ou seja, o animal vai rebaixar muito aquele pasto, se afeta drasticamente o comportamento ingestivo dos animais. A massa do bocado é muito grande, é muito pequena, perdão. O animal não consegue colocar muita matéria seca, quantidade de forragem por bocado. O que ele faz como alternativa? Aumenta muito a taxa de bocados, dá muito bocado por minuto. Ele gastaria mais energia também? Gastaria mais energia e mesmo assim ele não consegue consumir. O que ele faz? Ele aumenta o tempo de pastejo dele diário. Tá. Ele fala assim, eu vou dar muito bocado, não tá funcionando, então eu vou pastejar mais tempo. Sim. Pasteja aí 12, 13 horas por dia. E mesmo assim ele não consegue pastejar a mesma quantidade ou consumir a mesma quantidade de matéria seca que um animal pastejando um dossel de estrutura ótima, com maior proporção de folhas, por exemplo, ou menor severidade de pasteio. Né? Então tem todas essas nuances que explicam o porquê de uma altura de entrada, uma altura de saída e assim por diante. Muito bem. Aí entrando nessa questão das emissões na pecuária, né?
talvez seja um tema importante. E a gente tem a questão das emissões do óxido nitroso e do metano. São dois gases que têm um potencial de aquecimento maior que o CO2, são bem gravosos para as mudanças climáticas e tal, e estão relacionados com a pecuária de alguma forma. O que você poderia dizer sobre o manejo relacionado à diminuição, à mitigação das emissões? Tá, bacana, interessante a sua pergunta, Leonardo, é bem contextual. A gente conduziu um trabalho na Colômbia, ele foi liderado por um pesquisador dos Estados Unidos, e a ideia era levantar todas as informações que a gente tinha, foi de 19 a 21 esse trabalho, que a gente tinha relacionadas às emissões de metano na América Latina. Então a gente contactou pesquisadores desde o México até o Uruguai, formamos uma base de dados individuais de animais, né, de experimentos conduzidos só na América Latina, e usamos essa base de dados para dois objetivos distintos. O primeiro, identificar estratégias de manejo não só do pastejo, estratégias de manejo do sistema que fossem associadas a uma menor emissão de metano entérico. Tá. E depois essa mesma base de dados foi usada para um outro propósito de desenvolver modelos de predição de metano entérico, né, baseados em dados de consumo, valor nutritivo, composição química, peso do animal e assim por diante. Então, indo para esse lado dos modelos, a gente conseguiu desenvolver modelos com uma maior acurácia e precisão que os modelos Tier 1 e 2 do IPCC. A gente desenvolveu os modelos, testou eles com a nossa base de dados e testou eles contra esses modelos do IPCC. Então, essa parte do trabalho nos demonstrou? Que os modelos do IPCC, Tier 1 e 2, não são acurados, para predizer as emissões de metano entérico de bovinos leiteiros, nem de bovinos de corte e nem de ovinos em condições tropicais. Então, ou seja, a gente já tem ferramentas mais acuradas e precisas para fazer inventários nacionais de emissão de gás, por exemplo. E do outro lado, a gente avaliou 35 estratégias de mitigação. Dessas 35 estratégias, 17 reduziram o metano entérico em alguma das métricas, gramas por dia, gramas por quilo de matéria seca consumida ou gramas por quilo de produto produzido, sem afetar o desempenho animal. Ou seja, eu não quero afetar o desempenho, porque a demanda por proteína de origem animal é crescente, correto? E dessas 17, 6 ou 7, se eu não estiver enganado, reduziram o metano entérico em alguma das métricas e aumentaram o desempenho animal. Ou seja, é possível conciliar mitigação de metano entérico com aumento na produção, que é o que a gente precisa pensando num longo prazo, onde a gente vai demandar mais proteína animal, de origem animal. E dentre essas 6, 2 foram associadas ao manejo do pastejo, né? Você pensar em um sistema de lotação contínua, onde os animais têm acesso irrestrito a toda a área de pastagem, né? Ou seja, existem alturas que o pasto pode ser mantido de acordo com a espécie, que otimizam o consumo. Quando eu otimizo o consumo, o animal, na maioria das vezes, ganha mais por uma mesma emissão de metano entérico. Então eu reduzo normalmente 2 das métricas, quando o manejo do pastejo em lotação contínua é ótimo. Eu reduzo em gramas de metano por quilo de matéria seca consumida e gramas de metano por quilo de produto, por quilo de leite produzido, por quilo de ganho de peso. E da mesma forma, voltando agora para aquele exemplo do capim-elefante, onde a gente mediu o metano também, foi isso que aconteceu. O pasto com entrada de 1 metro e saída 50, o animal consumiu mais, ganhou mais e emitiu a mesma quantidade de metano em gramas por dia. Mas como a gente divide gramas por dia pelo leite produzido e pelo quilo o animal consumiu, você consegue mitigar o metano entérico em 2 métricas, né? Então, ou seja, também, voltando, sem nenhum custo, né? Os 2 sistemas, nesse caso, tiveram o mesmo input de recursos, mesma quantidade de suplemento para as vacas, o que choveu em um, choveu em outro,
o que entrou de nitrogênio para adubar um, entrou de nitrogênio para adubar outro, ou seja, é um aumento na eficiência do uso dos recursos. Para uma mesma quantidade de recursos nos dois sistemas, eu produzi muito mais aqui. Daí entra, também fazendo sobre o que você perguntou sobre o óxido nitroso. Sim. As emissões de óxido nitroso não foram afetadas na métrica gramas, eu não me lembro a métrica, mas gramas de N vindo de N2O por dia. Certo. Mas como os animais produziram mais no manejo de 1 metro, rebaixamento a 50, também a intensidade de emissão de óxido nitroso foi menor. Então, é um artigo de 2018, esse aqui que você citou que foi premiado, e o de 2019. Mesmo a produção de óxido nitroso para uma produção de carne ou de leite maior. Maior, exatamente. Então, foi isso que aconteceu. E é um tema bem contextual, né? A gente, às vezes, pensa que precisa de soluções mirabolantes para mitigar gases de efeito estufa, e não, na verdade é só conduzir bem o que a gente chama de manejo do pastejo, gerar condições de estrutura do pasto ótimas, que vão otimizar a produção de folhas e otimizar o consumo do animal por outro lado. Simples assim. É um 2 em 1, né? 2 em 1. Produz mais, ou seja, produzindo mais com o mesmo custo, o produtor bota mais dinheiro no bolso. Com certeza. Então você diria que a altura e a lotação, elas são ideais para reduzir esse risco? Perfeito. A altura de entrada e saída no sistema rotacionado, a lotação é a ferramenta que você usa para atingir aquelas alturas, né? Para rebaixar, para colocar os animais, reduzir na altura que você quiser para tirar os animais e assim por diante. Então a altura ela é uma ferramenta para obter estruturas de entrada e de saída ótimas, que vão privilegiar a planta e o animal. Certinho. Legal. Bom, tem um tema que é de muito interesse da gente, né, que é a questão da mistura de... Então, por exemplo, no uso de plantas de cobertura, mistura de plantas de cobertura, etc. Então, na questão das gramíneas, também existe pesquisa nesse sentido de usar mistura de espécies, variedades no mesmo local ou consorciado? Como que tem sido essa questão no Brasil? Excelente pergunta contextual também, Leonardo. Então, vou aproveitar se puder fazer um merchan aqui. Em 10 e 11 de setembro desse ano, a gente vai ter o simpósio sobre o manejo da pastagem aqui na Exalc, 32ª edição. É o simpósio possivelmente mais longevo de manejo da pastagem do Brasil. A gente vai para a 32ª edição. E o tema desse simpósio é pastagens multiespecíficas em consórcio. Então a gente vai falar, e tem palestrantes reconhecidos do Brasil todo. A gente vai falar de consórcio, ou seja, os benefícios produtivos e ambientais do consórcio gramínea e leguminosa, geralmente 2 espécies, e de pastagens multiespecíficas, explorando mais de 2 espécies. Então, nesse contexto, tem trabalhos desenvolvidos só com gramíneas, de clima tropical, apenas gramíneas de clima tropical e temperado junto, só gramíneas de clima temperado, gramíneas e leguminosas, mais de 2, 3 espécies, assim. Então, é um tema bem que começou recentemente a ser estudado no Brasil, e que a maioria da informação gerada foi principalmente no sul do Brasil. Um pesquisador da Universidade do Estado de Santa Catarina, o professor André Sbrice, que vem trabalhando com isso aí desde 2010, talvez. E os trabalhos, ele vai vir dar uma palestra pra gente aqui, em setembro, e ele tem mostrado que a associação de espécies promove uma resiliência, ou seja, a produção de forragem é mais estável ao longo do ano, combinando as diferentes espécies, e, ou seja, quando eu produzo não uma maior proporção, por exemplo, né, conforme a gente estava conversando mais cedo, mas normalmente 80% da produção total de forragem, 80%, 85%, até 90% da produção total de forragem ao longo do ano acontece no período chuvoso. 10, 20, 25% no período da seca. Seriam uns 4 meses aí? 6 e 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Então, quando a gente mistura algumas espécies que respondem melhor à estação seca,
essa distribuição ocorre de maneira mais uniforme. Não é 50-50, não vai ser 50-50. Mas você já consegue ter uma maior alocação da produção total nas secas. Então, ou seja, aquele produtor que iria trazer uma quantidade X de suplemento, de feno, de silagem ou até mesmo de concentrado, ele pode reduzir essa quantidade a ser importada para a fazenda, né? Então, isso vem sendo feito no Brasil, principalmente com espécies temperadas, mas já também com espécies tropicais. O professor Sila conduziu aqui na Exalc uma combinação de três gramíneas tropicais e eu não vou me lembrar exatamente dos resultados de todos os aspectos de planta, animal e acho que teve emissões do solo também, a que o Zene trouxe, se eu não estiver enganado. Mas o dossel mais diverso, com as 3 espécies, ele foi no mínimo semelhante às 3 espécies cultivadas em solteiro, sozinhas, né? Então, ou seja, foi um trabalho de 2-3 anos que não deu tempo de capturar os benefícios dessa diversidade em saúde do solo, por exemplo. Acho que não incluíram esses parâmetros. Mas, ou seja, se eu consigo ter 3 espécies juntas e a produção de forragem dela é a mesma e melhor distribuída ao longo dos anos comparada aos cultivos solteiros de cada uma dessas 3 espécies, é melhor eu ter 3 espécies ao invés de cultivos solteiros, né, para aumentar a biodiversidade. Enfim, o trabalho poderia ter capturado outros parâmetros relacionados à saúde do solo e tudo mais, acabou não tendo tempo de ser feito isso. Você citou essa ideia de você ter uma espécie que ela vai produzir melhor na seca e depois outra que vai ser muito melhor na chuvosa, né? Você semeia as duas juntas ou você faz uma rotação nesse caso? A ideia é estabelecer o pasto com uma proporção similar das três ou mais espécies e o pasto vai se tornar perene, né? Você não precisa reestabelecer de novo na época seca. Então, assim, você vai ter espécies que vão acabar se sobressaindo em uma época do ano, outras em outra época do ano, porque tem plantas que são exploradoras de recursos, por exemplo, nas águas, quem é explorador de recursos, quando você coloca o nitrogênio, ela vai capturar aquele nitrogênio, vai crescer mais. Ela compete bem e ela vai produzir. Tem plantas que são conservadoras, aquela que ela vai conservar o recurso, quando tiver na época seca, que a competidora não tiver o nitrogênio para capturar, ela vai ter nutriente já absorvido e ela vai se expressar ali, expressar o potencial dela naquela época de condições menos favoráveis de crescimento, né? Então esse é um dos benefícios de pastagem multiespecíficas ou de consórcio, né? Distribuir melhor. Do ponto de vista de solo, eu acho que tem uma infinidade de trabalhos para a gente fazer ainda, né? Eu espero atuar ainda, depois que eu cheguei aqui na Exalc, a gente vai começar um projeto relacionado a alturas, mas não de consórcio ou pastagem multiespecífica. Mas eu pretendo ter na minha linha de pesquisa isso, e obviamente a gente vai ter que envolver pesquisadores com expertise em solo, né? Porque uma coisa é você achar, no caso assim, que sabe de solo e fala, não vou trabalhar com ninguém. É ideal que a gente desenvolva projetos interdisciplinares e convide pessoas para atuar na sua expertise, né? Cooperar. Acho que a gente não consegue andar sozinho com pesquisa no Brasil. A gente tem que sempre tentar responder mais perguntas com a mesma quantidade de recursos que a gente tem. Sim. Ou seja, né? O que vai atrapalhar conduzir um projeto onde a gente está pensando na planta e no animal, mas o experimento está sendo conduzido. Por que não avaliar coisas no solo? Sim. Também? Né? Então, essa é a nossa ideia. Legal. Pincelando rapidamente, assim, você comentou bastante sobre o consórcio e tal, e a gente viu que o senhor tem um artigo que relaciona a pastagem com a saúde do solo. Você gostaria de comentar um pouco por cima, como que a parte do dossel se relaciona com o solo? Qual que é essa relação? Sim, muito bom, Lívia. Lívia, obrigado pela oportunidade de falar desse artigo. Esse trabalho a gente desenvolveu com
dentro de um projeto muito grande, lá chamado 3M, lá onde o instituto que eu trabalhei lá nos Estados Unidos é um dos desenvolvedores desse projeto. Tem professoras da Michigan State, da Colorado State, e, enfim, tem mais de 80 pesquisadores envolvidos. E esse artigo inicial, a gente tentou utilizar uma ferramenta chamada EOV, Ecological Outcomes Verification, desenvolvida pelo Saver Institute nos Estados Unidos, onde basicamente, a gente tem 2 protocolos nessa metodologia. O de curto prazo e o de longo prazo. A gente fez os dois. O curto prazo é feito anualmente e o longo prazo a gente faz no ano 1 e no ano 5, né? Com indicadores que demoram mais para se alterar ao longo do tempo. Ao passo que o protocolo de curto prazo são coisas mais relacionadas à planta, scores visuais, número de grupos funcionais, espécies desejáveis, quantidades, aparecimento de gramíneas tropicais, temperadas, forbs, né, ervas, leguminosas, arbustos, arbóreas, ou seja, todos os grupos funcionais. Você dá notas visuais, scores visuais para sinais de solo descoberto, sinais de erosão. No protocolo de long term tem a amostra de solo que a gente faz aquele Heney test, faz PLFA, que é ácidos graxos fosfolipídicos, né? Dá uma série de parâmetros associados à biologia do solo. E, então, basicamente, a gente teve a ideia de ver, será que... Então, esse protocolo do EOV, do Saver Institute, ele está associado aos processos do ecossistema. Ciclo da água, ciclo da energia, ciclo mineral e dinâmica de comunidades de planta, né? Essas notas compõem um pool que gera índices de cada um desses ciclos, dos 4 ciclos, e elas somadas, elas geram o EHI, que é um índice de saúde do ecossistema, ou ecológico, né? Então, vamos supor, eu chego lá, dou um score visual onde tem uma erosão grave. Então, isso é negativo, isso vai tirar ponto do score total. Então, beleza. Então, a gente fez esse protocolo e tentou ver se esses índices associados, ou seja, os maiores índices ecológicos dessa metodologia, estavam associados com parâmetros do solo, das análises do Heney test e do PLFA, e também a gente mediu infiltração, velocidade de infiltração da água no solo. E a gente observou que sim, os ecossistemas, isso ocorreu em 22 fazendas no estado do Oklahoma e do Texas, né? Os ambientes, e tinha um contraste grande, tinham pastagens que eram introduzidas só de uma espécie e pastagens nativas com várias espécies, né? Então tinha um range grande de cenários, de possibilidades. E a gente viu que os sistemas ou as paisagens que tinham maiores notas de saúde do ecossistema, o EHI, elas possuíam também uma maior velocidade de infiltração do solo de água no solo. Possuíam maiores quantidades de mais biomassa microbiana. Possuíam também uma maior quantidade de carbono e nitrogênio, né? Que elas tinham também? Mais grupos funcionais, mais espécies. Enfim, a gente saiu de um pool de 104 variáveis, juntando os parâmetros do EOV, parâmetros do Heney test e parâmetros do PLFA, e a gente reduziu para um pool aí de 13 e depois reduziu ainda mais, que foram esses principais indicadores aí que eu citei, que é o carbono orgânico, biomassa microbiana, eu não sei se matéria orgânica foi selecionada ou não, velocidade de filtração, quantidade de grupos funcionais, quantidade de espécies, ou seja,
ambientes ou paisagens com uma maior saúde ecológica acima do solo também possuem uma maior saúde do solo. Né? Esse que foi o achado final, né? Mas, por exemplo, a gente não avaliou se os sistemas com maior saúde ecológica, se eles têm uma maior produtividade de carne, são sistemas de produção de carne lá, bezerros, né, principalmente de cria, ocorrem em pastagem nos Estados Unidos. A gente não tem esse parâmetro ainda, mas o projeto conta com pesquisadores do social e do econômico, que ao final do projeto vão amarrar todas as informações. Então vai ser interessante saber se os solos, ecossistemas mais saudáveis, se eles têm de fato uma maior produtividade, como o bem-estar, para você ver, coisa que eu nunca imaginei que fosse trabalhar, como o bem-estar econômico e social do produtor afeta a tomada de decisão dele no campo, para ter uma pastagem biodiversa, uma pastagem, um monocultivo e assim por diante. Ou seja, vai ser, os resultados vão ser mais interessantes ainda do que essa última parte aí. Pesquisa super holística, né? Super holística, super holística. Foi um aprendizado muito grande para saber como você coloca muita gente que não se conversa no mesmo projeto, sabe? E você tem que ter pessoas que vão integrar todas essas partes para contar uma história que faça sentido no final das contas, né? Sim. Um projeto de 5 anos, eu acho que talvez em 27 ele vai terminar. Joia. Muito legal. Bom, professor, então, indo para uma última pergunta aqui, passa rápido o tempo, e é uma questão que me interessa muito saber, assim, qual que é a sua opinião sobre essa questão. A pecuária está totalmente, tem sido apontada como um fator importante nas mudanças climáticas. No entanto, será que ela pode ser mitigadora do clima? Será que a gente pode produzir mais carne mitigando as emissões? Legal. É um ponto bem discutido hoje em dia, né? E muita gente coloca a pecuária como vilã das emissões. Eu estava até lendo hoje, falei, vou ter que me atualizar um pouco no último inventário nacional, e ele não mudou muito do penúltimo que eu vi, né? A pecuária, ela é responsável por volta de 19%, 20% das emissões de gases de efeito de estufa no Brasil. 4% do total vem da indústria. Desmatamento, mudança do uso do solo, 49%. Então, daí eu fiz a mesma coisa, peguei as emissões absolutas e vi a proporção entre os setores dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, residencial, comercial, 30%. Energia, 30%. Indústria, 30%. Agricultura, como toda agricultura lá, está incluído não só agricultura crop, mas está incluído também produção animal. 10%. Desses 10%, por volta de 4%, não dos 10, mas 4% do todo, vem do livestock, né? Não tem uma diferenciação que é pecuária de corte, né? Engloba tudo. Mas quando você pega e faz essa conta, você vê quanto que os 4% representa do todo nos Estados Unidos, e vê quanto os 19%, 20% representa do todo aqui, as emissões absolutas do Brasil e dos Estados Unidos, da pecuária ou da produção animal, melhor dizendo, é muito próximo. Mas no Brasil representa 20%. Nos Estados Unidos representa 4%. Por quê? Porque o Brasil é um país pouco industrializado. A indústria representa 4% do Brasil. Nos Estados Unidos, 30%. Né? Então, assim, em termos de emissões absolutas, só fazendo um exemplo aqui, dicotômico, é isso. Brasil e Estados Unidos emitem a mesma coisa em produção animal. Agora, a pecuária funcionando como como mitigador. Né? A gente até está começando a fazer um artigo de opinião. A gente foi... como me fugiu a palavra aqui. O professor Serri nos instigou a escrever um artigo mais ou menos nesse sentido. Então o professor Diogo lá da zootecnia também está encabeçando esse artigo, e para mostrar um pouco da pecuária aqui no Brasil, né? Então quando você vê
artigos que modelam o balanço de carbono de sistemas de produção animal, aí entendam, produção animal solteira, ou seja, só bovinocultura de corte, mal manejado em pasto degradado, medianamente manejado, bem manejado, sistemas integrados, agricultura, pecuária, floresta. Quando você vê esses trabalhos, os trabalhos mais recentes, por exemplo, o trabalho que ganhou o prêmio Geraldo Gonçalves de Carneiro esse ano, na SBZ, ele mediu o carbono no solo, ele não usou default do IPCC, ele mediu parte do metano entérico, não durante todo o experimento, mas parte, e ele usou esses dados da medição para eleger um modelo que representasse melhor, ou seja, ele saiu do Tier 1 e 2 do IPCC, e ele usou, eu não me lembro corretamente, mas ele usou fatores de emissão por óxido nitroso, que não são os default do IPCC, daqueles 2% de urina, 2% das fezes. Ele usou defaults tropicais, gerados em condições do Brasil. E ele comparou 4 sistemas: pecuária bem manejada, não teve pasto degradado nesse caso, e outros 3 cenários de integração: agricultura, pecuária, outro que eu não me lembro é agricultura, pecuária, floresta, né? Os 3 componentes. E ele viu que em todos, quando o carbono foi medido no solo, todos tiveram emissão negativa, ou seja, sequestraram mais do que emitiram, né? E você vê artigos de 2017 que usaram defaults do IPCC, só os sistemas de integração tiveram emissão negativa, ou seja, sequestraram mais do que emitiram. E os outros não, mas só que usaram defaults para calcular o balanço de carbono, né? E interessante dizer que a maioria dos trabalhos não consideram o sequestro de carbono no solo, só no componente florestal. E como que você vai falar se um sistema é mitigador ou emissor se você não considera o carbono acumulado no solo? Ou seja, você está negligenciando parte do todo, né? Você está falando só de emissões principalmente, né? Então, eu acho que de agora para frente, a gente começando a usar, porque não tem jeito de medir tudo num trabalho científico, né? Então você tem que usar modelos. Então, a partir de agora, quando a gente for começar a fazer trabalhos de modelando cenários produtivos envolvendo só pecuária, até pasto degradado, pastos bem manejados, integração, a gente vai começar a ver coisas que a gente não estava vendo, né? Que são mais ajustadas às nossas condições, né? Então, eu acho que tem muito para ser feito, tem muito dado ainda para ser gerado, para a gente melhorar os estudos de balanço de carbono, mas só com o que a gente já fez, a gente tem condição de mostrar que a pecuária no Brasil pode ser que não seja esse vilão como a mídia, a sociedade vem colocando, né? Por exemplo, uma pergunta que eu faço na hora que eu citei que a mudança do uso do solo no Brasil representa 49%. Eles botam lá, conversão de floresta para pastagem. O cara que faz um desmatamento desse, ilegal, ele é um criminoso, ele não é pecuarista, correto? Uhum. E ele vai colocar a pastagem, ele vai tirar a madeira. O objetivo dele é vender a madeira, que aquilo vai gerar uma renda absurda para ele, muito maior que a pecuária, certo? E a única coisa que ele tem como alternativa é jogar semente de capim depois. Ele vai jogar, vai nascer. Se ele tivesse a possibilidade de plantar soja, ele plantaria soja. Ele só não vai plantar soja porque tem toco, tem que destocar área. Ele vai plantar capim, vai semear capim, depois solos ácidos demais. Solos ácidos, depois ele vai vir com arroz, dependendo da região que ele tiver. Depois, quando a área estiver mais limpa, sem toco, ele vai vir com a soja. Minha pergunta é, será que tudo fica na conta da pastagem? Ou depois de 3 anos vai para a conta do arroz, depois de 5 anos vai para a conta da soja? Tenho certeza que tudo fica na conta da pastagem, entendeu? Então acho que a gente tem que
tentar entender melhor como as coisas funcionam antes de Sim. querer apontar o dedo pro... É mais complexo, às vezes, né? Por exemplo, a metodologia do IPCC também fala que consideram só 20 anos depois do desmatamento, depois, no 21º ano, ele não considera o carbono perdido pelo desmatamento no todo. Por que 20 anos? De onde que eles tiraram esses 20 anos, né? Uhum. Não sei, parece algo mais que foi arbitrado do que tem cunho científico que suporte o porquê dos 20 anos, né? Enfim, eu acho que a gente tem condição de mostrar que a pecuária do Brasil não é essa vilã que todos estão apontando. Muito bem. Legal, muito obrigada pela conversa. Acho que foi muito esclarecedora, né, para todo mundo, principalmente essa questão das ações mitigadoras que está muito em alta hoje em dia. Antes de encerrar, eu queria aproveitar para convidar todos que estão nos assistindo e ouvindo para acompanhar o Soma nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e também no nosso site, que é exalcsoma.com. Nessas plataformas a gente compartilha o conhecimento científico produzido pelo grupo e publicamos conteúdo sobre saúde e manejo do solo. Também queria agradecer a você, Guilherme, por aceitar nosso convite e a divisão de comunicação da Exalc e também ao Cicarbon por todo o apoio na realização dessa 3ª temporada do nosso projeto. É isso. Obrigado, eu que agradeço. Lívia, Leonardo e ao Soma, ao Cicarbon também.